Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia e por tudo que nós conseguimos realizar. Obrigado, meu Deus. E perdoa-nos, ó Pai querido, se alguma coisa deixamos de fazer que seria do seu agrado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tantas maravilhas. Eu te agradeço pela saúde, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos irmãos da igreja. Muito obrigada, Paizinho querido, pela saúde de todos. Ó Deus, coloco todos os irmãos daqui de Santa Rosa na tua presença, os irmãos da igreja, os irmãos que estão ouvindo a live nesse momento. Também coloco a irmã Janete, o pastor Leocir e a Cauane na sua presença. E te peço, Paizinho querido, que vai de encontro, Senhor amado, lá naquele hospital onde eles estão, Pai. E toca com a tua mão curadora, Pai querido. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Repreenda, Senhor amado. Afasta, Senhor Deus, todo mal, toda doença, tudo que está incomodando eles nesse momento. Que eles possam ser libertos dessa doença que foram acometidos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu te peço, meu Deus. Porque eu creio no teu poder. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode fazer grandes milagres nessa noite. E é em nome de Jesus Cristo que eu te peço agora, meu Pai, da cura e a libertação para todos, meu Deus, que estão acometidos dessa doença maldita. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço na certeza, meu Deus, que o Senhor está fazendo um milagre na vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe não passar mais um apelo. Em oração o pastor chamando está. Não lute contra a vontade do Senhor, pois amanhã talvez tarde será. Jesus está sempre nos dando chance, irmão do céu.
foi só adulação. Foi por confiar no homem que aprendi grande lição. Jesus sempre advertia sobre a tal situação. Na verdade o que fazem é tremenda enganação. Eles usam pescada pra sumir em posição. Mas uma coisa é certa, vão sofrer condenação. É cada um pra si que se dane o irmão. Isso pode custar caro, o exemplo não bata não. Pois aconteceu com Judas praticando a traição. Seu destino foi a morte, perdendo a salvação. Aprende desde criança a preservar a tradição. Ser honesto em meus atos e ter muita educação. Prezo muito a família, disso eu não abro mão. Ter amor e a caridade é o princípio do cristão. Glória a Deus. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. O irmão apavorado para o mundo se rendeu. Esqueceu das profecias que a tempo já aprendeu. Em detrimento a Bíblia obedeceu. De Cristo logo socorro, a desgraça apareceu. Mas o vírus se alastrou e o mundo enlouqueceu. Deus sempre nos avisou, mas o homem não entendeu. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. As doenças estão chegando, é hora de acordar. Pois é só obedecer pra dela se libertar. E com toda rebeldia continuam a se afastar, duvidando da palavra, o que lá escrito está. Eu não tenho esta missão da palavra anunciar, ensinar os mandamentos para o povo abençoar. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. O homem busca ciência e esquece de Jesus, fazendo as piadinhas que nada lhe vão produz. Enquanto que poderia buscar e encontrar a luz, meditando na palavra que a Cristo nós somos. O causador das doenças ele derrotou na cruz. Não esqueça, meu amigo, que o remédio é Jesus. Não sei o que passou, o que foi que aconteceu. O povo se ausentou, o povo se escondeu. Onde está a tua fé? Não esqueça, amigo meu. Jesus continua o mesmo, sua mão não encolheu. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua o mesmo, né? Ele continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. E assim eu estou saudando os nossos queridos e amados ouvintes, com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, novamente, estamos aqui na quarta-feira para, juntamente, interagir com os queridos e amados irmãos, os nossos ouvintes, para levar para você uma mensagem, levarmos uma pequena meditação, também os louvores, né? Os louvores também são uma meditação da palavra de Deus. Então, como nós louvamos, como nós cantamos, como nós nos expressamos, da maneira que realmente as coisas acontecem, então todo louvor, ele precisa ser feito, ou quando nós o compomos, a gente faz ele sempre baseado na palavra de Deus, sempre na meditação da palavra de Deus. Então, graças a Deus que temos mais de 60 louvores de nossa autoria, não que seja mérito nosso, mas da parte de Deus que nos deu. Então, nos deu esse dom para que nós compuséssemos então esses hinos, esses louvores, os quais que nós sempre estamos aqui cantando. Então, exceto os corinhos, os hinos cantados são de nossa autoria, então que nós realmente levamos até você. Então, dá para a gente pensar, dá para a gente meditar, nós podemos ver, até mesmo nesse que nós acabamos de cantar agora, o que foi que aconteceu? O povo se ausentou das igrejas, o povo sumiu, né? O povo realmente está ausente, né? O povo realmente se retirou. Muitos se retiraram. Graças a Deus aqui, o povo aqui da nossa congregação está sendo um povo fiel, está se fazendo presente aos cultos. Lógico, às vezes não dá para todos estarem presentes, mas a grande maioria se faz presente aos cultos dos domingos. E nós vemos hoje, né, que depois do povo começar a sofrer, depois dos governantes verem que a coisa realmente complicou um pouco mais, hoje já estão dizendo, já estão decretando como se realmente os cultos fossem um serviço essencial. E, lógico, ele é o essencial dos essenciais, que é aqui que nós viemos para agradecermos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos e também fazer as nossas petições e pedir para que realmente só Deus na causa, só Jesus na causa, né? Então, nós sabemos que não é como às vezes as pessoas pensam, como as pessoas agem de outra forma. Então, o povo do início, o povo deu mais atenção, mais credibilidade, como nós cantamos nesse louvor, estou agora comentando sobre o louvor, mais credibilidade à mídia, à imprensa, do que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, que deve ser transmitida pelos pastores. É o que nós procuramos ter fidelidade e transmitir a voz do Espírito Santo para aqueles que nos ouvem. Então, que Deus realmente esteja te abençoando, você que está tirando o seu tempinho para assistir, para ouvir e para juntos aprendermos. Não é que nós sabemos, nós recebemos do Espírito Santo. Eu gosto muito de todas as cartas do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo foi uma pessoa de bom ânimo, né? Que biblicamente quer dizer de coragem para falar, quando tinha que falar e dizer, né? Olha, esse evangelho que eu estou anunciando, eu não aprendi de homem algum. Eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo as palavras que nós, como pastores, devemos transmitir para você que nos ouve. A mensagem que nós transmitimos, ela não é uma mensagem que nós aprendemos de homens, mas nós aprendemos do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos diretamente de Deus, de Jesus Cristo, através das Sagradas Escrituras, que são o Antigo Testamento, e também através do Evangelho, que é o Novo Testamento. Mas eu convido você para nós fazermos uma reflexão e abrir suas
Bíblias, né? Todos têm Bíblias, amém? Olha, é difícil um lar, uma casa que não tem uma Bíblia, né? Nós também cantamos aí sobre a família, né? Vocês sabem que a família é um alvo importante do inimigo. Ele procura sempre atingir as famílias. De uma forma ou de outra, ele quer atingir as famílias. E qual é agora, nesse momento? Qual é o grande objetivo do inimigo? Qual é o grande objetivo do inimigo? Novamente, as famílias. Não deixa de ser as famílias. Por quê? Por eu não ir visitar, de repente, uma pessoa, às vezes, não, se leva em consideração isso, aquilo. Mas quando começa este problema a entrar e ele se atravessar entre nós, entre entes, entre a família, aí a gente percebe que o objetivo dele é realmente afastar a família, afastar um do outro. E por que nós não podemos dizer que também os nossos amigos são a nossa família? Eles também são a nossa família. Mas, claro, tem a família carnal. E essa nós devemos sempre, né, prezar por ela, como também cantamos no outro louvor. Não exatamente da família, mas aquele outro louvor que nós cantamos. Eu prezo a família. E disso eu não abro mão. E a Bíblia nos diz que aquele que não tem cuidado dos seus, como poderá, né, querer ter cuidado dos outros? Então, a gente ama a família. Às vezes tem gente da família que não gosta da gente. Isso é normal. É normal. Mas eu amo a minha família. E eu gostaria de fazer muito mais pela minha família. Se eu pudesse fazer, mas eu procuro fazer aquilo que realmente está ao meu alcance. Então, é a questão, né, de nós realmente olharmos com outros olhos. Hoje, quando eu coloquei o convite no Face, dizendo não à depressão, não ao pânico, né? Por que não à depressão? Porque a depressão, da maneira como hoje nós estamos assistindo os meios de comunicação, ela é algo previsível para você para o dia de amanhã. Se você continuar assistindo e ouvindo a mídia tendenciosa, você está praticamente assinando aí um decreto para ser um adquirente dessa doença maligna, essa doença espiritual maligna chamada depressão. Por quê? Porque você liga a rádio, você só vai escutar anúncio de mortes, você vai anunciar anúncio de pessoas internadas, hospitais lotados, superlotados, e colocando pânico, colocando medo, colocando desânimo nas pessoas. Então, você precisa realmente, a primeira atitude para você que está nesse caminho, que você, quem sabe, já está até acometido desse espírito, para você se libertar disso, é desligar, né, a televisão, desligar o rádio, dessas emissoras que ficam propagando esse pânico e esse medo nas pessoas. Por que eu estou dizendo isso? O pastor está falando algo que está dizendo que não acredita. Não, a doença existe, ela está aí. A doença existe. Ela é uma peste, ela é uma doença, ela é grave, ela é problemática, sim. Mas aí eu te pergunto, quantas pessoas já perderam suas vidas em seus afazeres? Nos tempos mais antigos, quando iam para suas lavouras, eram atacados por animais peçonhentos, por uma cobra. Quantos perderam? E daí deixaram de ir na roça, deixaram de ir na lavoura, deixaram de ir trabalhar? Se você olhar para os dias de hoje, você olha para o asfalto, quantas pessoas são vítimas das estradas? Nós sabemos que morem em torno de 30 mil pessoas por ano em nosso país, no Brasil, nos asfaltos. Então ninguém mais vai sair para o asfalto?
Todo mundo vai ficar em casa agora, não vai mais para a estrada? Nós devemos nos revestir de Deus e realmente termos essa confiança em Deus. E o povo está depositando a confiança em quem? Nas autoridades, naqueles que estão ali, né, dominando. E eles estão dominando por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque é pela permissão de Deus que eles estão dominando. Então você tem que voltar, recobrar o sentido e olhar para o lado espiritual. Eu quero voltar a falar sobre a questão das mortes que essas emissoras propagam, falam. Então você liga o rádio, a morte, você desliga e assim vai, doenças, hospitais lotados, falta de leite. Quantos anos faz que nós estamos passando por essa dificuldade, faltas de leitos? Quantas reportagens, alguém esqueceu das campanhas políticas de 2 anos atrás, de 4 anos atrás, de 6 anos atrás, de 8 anos atrás? Cada vez quando chega uma época de campanha política é mostrado quantas pessoas nos corredores dos hospitais esperando atendimento, quantas pessoas morreram dessa forma. E nunca se fez um alvoroço desses. É lógico, eu estou dizendo, é triste. E realmente, a gente fica muitas vezes desanimado de tal forma de não poder, muitas vezes, levar um abraço para aquelas pessoas que perdem seus entes. Por quê? Porque nós estamos sob um domínio de uma potestade. E nós realmente fica muito triste com essa situação. Mas isso não é de agora. Mas agora há interesses. Esse momento é um momento em que muitos estão tirando proveito desse momento. Ao invés de buscarem a Deus, ao invés de buscarem o arrependimento, ao invés de buscarem o conserto daquilo que fizeram com a imagem de Deus, que eles fizeram a imagem de Deus, mas, vamos dizer assim, com o nome de Deus. Nós cantamos ali, o povo realmente fez abominações. Então, ao invés de se arrependerem daquilo que fizeram, ficam aqui propagando algo assim como se não houvesse mais esperança para o futuro. Se realmente não tivesse mais, realmente não se enxergasse mais a luz no fim do túnel. Mas graças dou ao meu Deus que nós temos ainda pessoas hoje assistindo aqui um vídeo do Alexandre Garcia, foi um grande repórter, foi um grande informador, formador de opinião, trazendo aquela notícia maravilhosa de que realmente foram feitos estudos e realmente há uma certeza de que sim, pode e se deve fazer um tratamento precoce quando alguém é acometido dessa enfermidade. Por isso eu fiz essa comparação com os asfaltos, justamente por isso, porque é lógico que você é inteligente, você vai me entender, não precisa desenhar, para algumas pessoas precisa desenhar, para outras não, é só falar e elas vão entender. Então veja bem, se nós, sem Covid, nós, no Brasil, moram 80 pessoas por dia só de acidente, então ninguém mais poderia sair para a rua também. Mas nós temos que nos prevenir, nós temos que, realmente, quando saímos para a rua, ficar vigilantes, nós temos que vigiar. Nós não podemos deixar que o inimigo nos tente, não podemos ser tentados. O próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás. Quando ele foi para o deserto, ele disse, olha, você que é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão.
Ele disse, não só de pão viverá o homem. Ele disse, mas se tu te prostrares diante de mim, olha, tu está vendo tudo que tem aí? Tudo isso eu vou te dar. Não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele te prostrarás. Então, o próprio Senhor Jesus foi tentado. Muitas vezes as pessoas saem para os asfaltos, para as ruas, e são tentados. O carro é bom, né? Tem o 3.0, tem o 4.0, e se você dá uma pisadinha, ele vai a 100, daí ele vai a 150, e daqui a pouco a tentação é tão grande, você quer andar em 160, 170, e aí o que te espera? Você está tentando. Mas eu sou um cara fiel, eu sou um cara... Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. Não tente. Ande em conformidade. Fique dentro dos limites. Para tudo há um limite. Há estudos. Há estudos para isso. Mas se você realmente quer infringir a lei, você realmente está tentando a Deus também. Porque você sabe que não pode. Então, não é diferente com as doenças. Nós não vamos deixar de ver as pessoas, de conviver com as pessoas. Como é que nós vamos se isolar? Como é que nós vamos buscar o pão de cada dia? Como é que vamos buscar o nosso alimento para o nosso cotidiano? Se nós não formos ao nosso trabalho, se nós não formos trabalhar, se não formos em busca do sustento da família. Então, vamos nos voltar para Deus, vamos buscar Deus, vamos nos revestir de Deus, vamos realmente buscar o sangue do Cordeiro para a nossa vida, para o nosso corpo físico, para a nossa alma, e vamos enfrentar. E aí, nós entregamos, nós precisamos confiar no Senhor Jesus, nós precisamos confiar em Deus. Então, se os asfaltos matam, essa peste também mata, essa doença também mata, mas existem outras doenças que matam, e muito mais. E existem outros problemas, existem homicídios e até suicídios. Quando nós temos esses formadores de opiniões que te assustam, que fazem com que tenha medo de ti mesmo, de gente olhando para as mãos para ver se não aparece, não enxerga o vírus. Nós precisamos nos cuidar, precisamos nos higienizar. Nós não vamos deixar de conversar com as pessoas, não vamos deixar de visitar as pessoas. Aqueles que querem serem visitados, tem alguns que não querem, respeitamos. Mas aqueles que querem, nós não vamos nos omitir. Nós precisamos realmente interagir. É para isso que Deus nos colocou no mundo. Ou nós vamos ficar reféns de um governo. Nós vamos ficar reféns ou encabrestados por esses governantes que de cristão não tem nada. Que realmente faz tudo exatamente ao contrário do que a palavra ensina. Eu estou aqui falando e pedi para você abrir a sua Bíblia em Jeremias 17, a partir do versículo 1 diz a palavra o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, que o fogo acendestes na minha ira arderá para sempre. Que o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor.
Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Queridos e amados, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. O Senhor perdoa. Os pecados cometidos pela população mundial diante de Deus, eles não estão esquecidos diante de Deus. E Deus se ira. Muitas pessoas pensam de uma maneira diferente, interpretam de uma maneira diferente. Mas não, eu posso te provar que Deus se ira. Jesus se irou quando viu que os cambiadores estavam fazendo da casa de oração a casa de negócios. Deus se ira. Deus colocou um espírito maligno na carne de Saul, na vida de Saul. Deus se ira. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus se ira. Ou você acha que Deus aplaudiu ali no início de 2020, quando pegaram a imagem como se fosse a imagem de Jesus? Para mim não, mas o nome de Jesus. E fizeram aquelas abominações nas ruas lá do Rio de Janeiro, naquela oportunidade daquelas festas da carne, chamado carnaval, que na verdade é carnevale, né? Será que Deus se agradou disso? Será que Deus realmente aprovou aquilo? Mas isso é o mínimo do que se está propondo nesse mundo contemporâneo. Isso é o mínimo. Porque além de escarnecer de Jesus, as pessoas transgridem as leis de Deus. As pessoas batalham pela aprovação de leis que são abomináveis diante de Deus, como o aborto, o casamento homoafetivo. Nós estamos falando e daqui a pouco já vamos ser taxados, né? Vocês já sabem de quê. Mas está na Bíblia Sagrada. Está no livro de Gênesis. Deus, ele só aprovou um casamento. Não existe um outro tipo de casamento a não ser aquele que Deus aprovou. E as pessoas procuram. No mundo afora, já tem muitos lugares que já está aprovado. Vocês acham que Deus não vai se irar? Ele botou o filho dele no mundo para salvar a humanidade. Ele colocou o filho dele no mundo para morrer por nós, para morrer pela humanidade. E a humanidade quer contrariar tudo que ele designou, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele colocou como doutrina para nós, como uma ideologia. E Deus vai ficar aplaudindo? De forma alguma. E isso me faz lembrar o livro de Jonas. Quando Jonas foi pregar para Nínive, oxalá que as autoridades desse mundo afora, não só do Brasil, mas do mundo afora, as autoridades agissem como o rei de Nínive, que realmente aceitasse aquela demonstração, aquela exortação, aceitasse aquela mensagem
e realmente se arrependesse, realmente saísse do seu pedestal, saísse da sua cadeira de rei, se despisse daquela veste de rei e se colocasse em vestes de pano de saco, que quer dizer se humilhar, se essas autoridades realmente pudessem se humilhar e vir diante de Deus de coração contrito, humilhar-se, pedir perdão, como fez o rei de Nínive, decretando o jejum e o arrependimento, com certeza Deus sararia essa terra, porque Ele é Deus, Ele é amor e Ele quer fazer. Mas como que Ele vai fazer se o povo está tirando-o como inimigo? A humanidade está colocando Deus como inimigo. Estão querendo se achar mais inteligentes que Deus, querem mudar os projetos de Deus, querem transformar os projetos de Deus em meros projetos humanistas. A doutrina de Deus em doutrinas humanistas. A ideologia de Deus em ideologias mundanas, contrárias à palavra de Deus. Como vamos esperar bem? Então nós temos que, como cristãos, buscarmos individualmente a presença de Deus em nossas vidas, para nos revestir do poder de Deus. Buscar a presença de Deus. É muito fácil criticar os pregadores da palavra. Mas haverá um acerto de conta. Um dia virá o acerto. Você faz as suas compras, você vai para a loja, você adquire lá o que você quiser em 10, 12 vezes. E a promoção às vezes comece a pagar daqui 90 dias. Mas os 90 dias vão passar e vai chegar o dia que você vai ter que pagar a primeira prestação. O tempo vai passar e essas pessoas vão ter que se apresentar diante de Deus. Elas não vão ter aonde se esconder. Elas vão querer se esconder atrás de um partido político, de umas letrinhas aí que formam muitas vezes uma agremiação política. Vão querer se esconder atrás de uma ideologia partidária para dizer que estavam criando essas leis para favorecer o povo, para dar liberdade ao povo, liberdade para a libertinagem. Não, não é isso que Deus está propondo. Ele já nos deu a liberdade. Nós já temos a liberdade. Mas a liberdade, ela deve ser em consonância com o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, precisamos respeitar a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor Jesus. E, para você que me ouve, eu sei que você já é uma pessoa de bem. Certamente você já aceitou Jesus na sua vida. Então procure agradá-lo em tudo. Fazer conforme os seus ensinamentos, suas ordenanças. Não deixe de fazer aquilo que apraz a Jesus, aquilo que agrada a Jesus. Porque ele disse, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Você já crê em Jesus? Sim, pastor. Se eu não cresce em Jesus, eu não estaria assistindo a live. Mas então também obedeça os seus ensinamentos, as suas ordenanças, para que você tenha certeza e convicção de que você é salvo. Tenha essa experiência com Ele. Tenha experiência com o Espírito Santo de Deus. Se você ainda não teve, se você teve, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você não teve, tenha essa experiência. Ele vai te dar aquela convicção, aquela certeza de que você está agindo de um modo correto, de um modo certo. Veja também, nós estávamos falando aqui de Jeremias, e eu quero ver se encurto um pouco a live hoje, mas também quero falar para você sobre
uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele fala, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa como a de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Irmãos, é maravilhoso. A Bíblia, ela nos dá ânimo, ela nos dá incentivo. Por isso que eu disse que nós sempre trazemos para você uma palavra de amor, esperança, otimismo em Cristo Jesus. Mas às vezes o pastor fala alguma coisa aí que você não concorda? Então procure ver se o pastor está falando algo que não está correto pela palavra. Não pelo que você aprendeu de homens, mas pela palavra. Busque na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, ela é primeiro. Primeiro a Bíblia, depois denominações. Então, se alguém ensina algum evangelho diferente, a própria palavra diz que é uma maldição. Se o mundo está cheio de maldição, é porque algo está errado. E não é Deus que está errado. Este errado está com a humanidade, está com o povo. Vou repetir. Se até mesmo um de nós, ou até um anjo do céu, vos anuncia o outro evangelho, que seja anátema, maldição. Eu sei que a maioria sabe o que significa a palavra anátema, mas eu gosto de enfatizar e dizer que é maldição. Então, se Deus já está dizendo, através do seu apóstolo, já está dizendo no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, se mesmo que um de nós, ou até um anjo do céu, venha nos anunciar, até um anjo do céu, não acreditem nessas aparições aí, viu? Em nome de Jesus, tá? Não acredite, apareceu uma imagem no céu, lá não sei onde. Você vai, se você vier frequentar os cultos, nós vamos estar ensinando muito mais, nós já estamos aprendendo muito mais, nós já buscamos conhecimento nessas áreas. Não creia nisso. Vi um sinal no céu. Não acredite nisso. Acredite na palavra de Deus. Acredite no que diz a palavra de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai ser como um piscar de olhos. Ele não vai avisar, não vai botar sinal que ele vai voltar. O sinal é os tempos, os acontecimentos. Esses são os sinais. Isso Jesus mesmo disse. O sinal que vocês pedem são os acontecimentos. Os sinais já estão evidentes. Os acontecimentos que estão... É evidente que os sinais da volta de Cristo já estão aparecendo. Então, se você ainda não se converteu, se você ainda não aceitou Jesus, se você não teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus, faça o quanto antes, porque a volta de Cristo, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento, e depois vai ser tarde. Aí não adianta. Aí essas pestezinhas, essas coisas, aí vai ser fichinha, perto do que você vai ter que passar. Na grande tribulação, se você realmente não for escolhido, se você não for chamado por Jesus para subir com Jesus. Você precisa se preparar, você precisa aceitar Jesus na sua vida, se você quer ser salvo, se você quer alcançar o reino de Deus. Porque os que ficarão aqui, eles vão passar pela grande tribulação. Eles vão pedir, eles vão ansiar, eles vão estar ansiosos pela palavra de Deus. Eles vão querer ouvir a palavra de Deus. Eles vão vir desordenadamente, correndo em busca da palavra de Deus, mas não vão encontrar mais.
não vai ter mais essa chance. Vai ser tarde. Por isso, nós anunciamos o Evangelho de Cristo, para que você tome atitude e você busque esse Jesus na sua vida e não se deixe iludir. Diga não ao pânico, diga não ao medo, diga não às perversidades, diga não a toda essa maneira como a imprensa está trazendo as coisas para você. Acredite em Deus, tenha confiança em Deus. Estamos vivendo tempos difíceis? Sim, mas dias muito mais difíceis virão. Você pode ter certeza disso. E nós queremos que você seja abençoado. Por isso estamos aqui. Por isso nós estamos falando com você. E é através da palavra de Deus. É através das Sagradas Escrituras, através do Evangelho, para que você entenda, compreenda e tome a sua decisão. E nós estamos esperando por você, para nós podermos dialogar. E quando você achar que algo que eu estou falando não está correto, por favor, faça contato. Entre em contato comigo. Eu não quero perder a salvação, mas também não quero que você perca a salvação. Se você tiver certeza, mas eu quero algo embasado pela palavra de Deus, pela Bíblia, que eu repito, foi primeiro. Depois vieram as denominações. Por isso nós aqui não pregamos denominação religiosa nenhuma. Nós pregamos religião. E religião existe uma só. Religião é aquele que aceita Jesus, aquele tem religião. Aquele se religou. Porque a palavra religião, já expliquei, já tivemos aqui meditação e ensinamos de onde ela provém. A religião tem todo aquele que crê em Cristo, aquele que faz a vontade de Cristo, aquele que obedece a Cristo. Não uma denominação. A, B, C, D, porque são milhares que existem. Então, doutrina. Qual é a doutrina? Aquela igreja lá não tem doutrina. Pô, então não prega a Bíblia. A igreja que tem doutrina, ela prega a Bíblia. A igreja que prega a Bíblia tem doutrina. Ou você acha que costume é doutrina? São doutrinas estatutárias. Essas não são doutrinas de Deus. Doutrina bíblica está aqui. Aqui, na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não se desanime. Existe essa dificuldade momentânea em alguns aspectos da nossa vida, mas olhe para frente. Olhe para Jesus. Eu citei o exemplo. Se você tivesse medo, você não sairia para a estrada. Você não sairia de dentro de casa. Você não faria mais nada. Porque você, quem sabe, não deixaria até de se alimentar, porque pode vir alguma coisa dentro do alimento. Então, vamos confiar um pouco em Jesus? Ou bastante? Eu te convido a confiar totalmente em Jesus. E você vai ser abençoado. Ele vai te dar ânimo. Você comece a falar sobre outras coisas. Você comece a falar sobre aquilo que você falava há 5 anos atrás, 3 anos atrás, quando não existia essas doenças. Comece a falar coisas positivas. Porque você vai estar cheio daquilo que você se alimenta. Se você se alimentar diariamente com negativismo, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você se alimentar do otimismo, você vai ser uma pessoa otimista. E você vai ser uma pessoa feliz. Seja feliz com Jesus. Venha conhecer Jesus. Deus te abençoe. Até domingo, 19h30, ali da casa de Deus, né? Direto da igreja. E, se não for possível, na quarta-feira. Também te convido a acessar lá. Nós abrimos aí um canal do YouTube, né? Pastor Ivo, link. Então você acha aí no YouTube, você pode também acessar ali, compartilhar e pode assistir, né? Sempre com a bênção de Deus.
Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Vamos ver se eu consigo ler aqui os nomes que participaram com nós hoje. A gente sabe que não são muitos, mas glória a Deus por esses que nos acessaram, que nos assistiram. Então, a Renita Mira, a Lite, lá da Argentina, Deus abençoe, Isolde Weber, também Nítida, boa noite aqui, Isolde Weber também nos diz boa noite, estou assistindo, e benção, né? Deus abençoe, então nossa irmã Isolde Weber também, Irineu Gregório, amém, Deus abençoe também o nosso amigo, o Irineu Gregório, também a Gissi Link nos assistindo, paz do Senhor, a Karine Nardino Link também, paz do Senhor, a Maria de Lourdes também, glória a Deus, a Úrsula Nardino, paz do Senhor, Jesus, paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, Deus abençoe. Também a Lore de Oliveira, né? Essa é uma ouvinte assídua, né? Está sempre nos assistindo. Deus derrame as ricas bênçãos na vida de vocês, né? Então, a Lore de Oliveira, super. E o Valdecir Ribeiro também, lá em Jaraguá do Sul, meu cunhado, grande abraço a ele. Que Deus abençoe, ele disse boa noite. Que Deus abençoe vocês, né? Também a minha irmã Ivete, dizendo que a paz do Senhor, Deus abençoe. Também a Janete Glenza, dizendo amém, amém, é uma concordância, que bom, Janete, você é minha prima, eu amo todos vocês, e que bom que vocês têm essa concordância com a palavra de Deus, e se anime, e quando puderem vir cultuar junto com nós, vem. Em nome do Senhor Jesus, eu convido a todos, né? Então, certamente tem mais pessoas aqui que acessaram e não estão aparecendo aqui, mas eu sei que depois a gente vê aí alguns que acessaram e alguns não têm essa paciência, mas que Deus dê essa paciência, essa longanimidade, que dê esse desejo. Eu falo muitas vezes aqui, irmãos, e não é para ofender as pessoas, não é para prejudicar as pessoas, mas sim para chamar as pessoas para o lado positivo. Então, quando a pessoa, de repente, acessa e tem uma live falando da palavra de Deus, não interessa muito, né? E daí já corre para frente. E eu digo assim, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não deixa de assistir, ela não deixa de partilhar, ela não deixa de compartilhar para outros, para que também tenham acesso à palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é isso, né? Às vezes, algumas pessoas ensinam um pouco diferente sobre o Espírito Santo, né? Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o desejo e a alegria de ouvir a palavra de Deus, de ouvir louvores e louvar ao Senhor Jesus. Isso é ter o Espírito Santo de Deus. Muitos pensam que é só falar em línguas, quem fala em línguas tem o Espírito Santo de Deus. Não é isso. O Espírito Santo é quando você tem o desejo, a alegria de servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor e ouvir das coisas do Senhor. Então, você vai estar cheio daquilo que você realmente busca, e você vai querer buscar cada vez mais daquilo que você gosta. Então, dá para entender, né? Acho que consegui me fazer entender por vocês. Quem tem o Espírito Santo de Deus, que ele gosta de assistir, gosta de realmente compartilhar e partilhar e estar junto ali, fazer seu comentário. Aqui também Gissi Lavardo, lá do Mato Grosso do Sul, né? Também dizendo aqui, paz de Jesus. Amém, Gissi. Que Deus possa estar abençoando vocês. Então, fica aqui o nosso abraço, né? Então, até quarta-feira que vem. E se pudermos assistir no domingo, também no domingo. Amém? Glória a Deus.